Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar, de comentar sobre uma frase que ela apareceu inclusive muito na campanha do Bolsonaro entre o MBL. Mas vira e mexe, a gente encontra essa frase entre alunos, nós que somos professores, e eu já a vi, que é a frase: eu sou gay não praticante. Eu sou gay não praticante. Mas, curiosamente, além dessa frase, eu sou gay não praticante, eu tenho observado a aparição de algumas figuras novas na relação entre a sexualidade, que é também um tipo de hétero não praticante. Um tipo de gay que é gay nele mesmo e um tipo de hétero que é hétero nele mesmo. E essas figuras aparecem no dia a dia da escola com muita frequência. É por isso que é importante a voz do professor, a formação crítica do professor. O professor, ele sai da universidade, vai para a escola e ali ele fica trabalhando num montão de escolas para poder cumprir os seus compromissos, e ele perde um pouco do contato com o espaço da crítica. Isso é ruim porque o professor, ele tem contato com os alunos, e se ele tem contato com os alunos, ele tem contato com uma geração emergente. Uma geração da qual ele faz parte, e principalmente dependendo da idade do professor, esse aluno emerge numa geração completamente diferente da dele. Então o professor, ele é privilegiado nesse sentido, porque ele observa os passos que a sociedade está dando ali, no lugar onde ela está nascendo. E essa maneira de ser gay não praticante, pelo menos é o que muitos dizem, e essa maneira de ser hétero não praticante, ela faz emergir, faz aparecer a nós um tipo de sociedade, que é a sociedade deserotizada. Nós temos uma sociedade que ela vem se deserotizando, que ela vem deserotizando-se gradativamente. E essa deserotização não tem nada a ver com não fazer sexo. Não tem nada a ver com isso. Deserotização é um tipo de relação com o outro onde Eros aparentemente não está presente como outrora. Quem é Eros na mitologia grega? Eros é o deus que faz com que as pessoas se percam no encontro. Há um encontro com o outro, e esse outro que aparece à consciência faz com que a pessoa se perca, com que os deuses se percam, porque o outro apareceu. Há um encontro aparentemente integral com o outro. Esse encontro aparentemente integral com o outro vem sendo desconstruído pelo novo tipo de sociedade que nós criamos, onde o outro aparece, mas por mais que este outro esteja no foco da atração, essa atração ela aparece de forma nublada. Há nuvens no encontro com o outro. Há um livro interessante de Byung-Chul Han chamado A Agonia do Eros, onde ele fala sobre esse Eros que está agonizando na sociedade que nós criamos, onde várias unidades de medida
substituem o outro, e faz com que este outro da aparição apareça editado pelo mercado, por exemplo. Porque o mercado, o que ele faz também, e principalmente o mercado do excesso da atualidade, ele precisa vender. O mercado precisa apresentar produtos e serviços. O que ele faz? Ele pega e coloca este produto e este serviço em prateleiras. E o outro aparece nessas prateleiras, muitas das vezes, com rótulos muito semelhantes. Então, este outro, ele é sempre o mesmo. E ele é um outro que é o mesmo que precisa ser vendido para mim. Então eu acabo igualando esses outros dentro desses rótulos que aparecem no mercado. Evidentemente que não é com essas palavras que Byung-Chul Han explica, mas eu estou fazendo também, além de uma interpretação do livro, uma vocalização própria a respeito deste outro que aparece de forma nublada para mim. Então, existe na escola, nós que somos professores, vários estudantes que são gays. Mas eles são gays neles mesmos. Eles são héteros, mas eles são héteros neles mesmos. Vou dar um exemplo. Antigamente, quando nós estávamos, por exemplo, no recreio, existia um encontro abundante entre meninos e meninas no recreio. Evidentemente que sempre tem o clube do Bolinha, que fica lá, e o clube da Luluzinha, que fica cá. Mas o clube do Bolinha falava do clube da Luluzinha. Nós ficávamos esperando as meninas cruzarem a perna para a gente ver a calcinha. E as meninas falavam dos meninos, da atração física. Não que isso não aconteça, mas acontece de uma outra maneira. Acontece com uma certa deserotização. E em determinados momentos do recreio ou de festa da escola, havia aquele encontro abundante, onde os meninos e as meninas conversavam, riam. E no recreio havia aquele casalzinho que ficava ali no cantinho, aquele outro casalzinho que ficava ali no cantinho. Ali eles não poderiam se amassar da maneira mais como eles queriam, mas havia uma atração. E eles ficavam de mãozinhas dadas no recreio, e eles se alisavam no recreio. E no final das aulas, vários casaizinhos saíam da escola de mãos dadas. Em tese, essa abundância erótica que nós tínhamos no passado não existe mais. Ou pelo menos não existe mais em muitos lugares por onde eu passo. E essas frases, eu sou gay não praticante, elas revelam esse tipo de deserotização que está havendo na sociedade, onde a escola é um dos reflexos de uma sociedade deserotizada, onde o outro, e até o outro da atração aparece, mas de maneira nublada. Nublada pela inflação do eu, a inflação do ego. Porque se alguns dizem que são gays não praticantes, é porque eles são gays, mas são gays sobretudo neles mesmos. E existem os meninos e as meninas que são héteros, mas são héteros neles mesmos. Não que o outro da atração não apareça, mas ele aparece de maneira nublada, inflacionado pelo eu. O eu é a grande atração de uma sociedade narcísica que nós fomos criando. E essa sociedade narcísica, além dessa mercantilização das coisas, ela criou um outro que eu posso digitar para que ele exista,
e eu posso deletar este outro para que ele não exista mais. Então, além essa característica, essa possibilidade que nós temos de digitar as coisas e deletá-las, é uma nova relação com o outro, onde o outro aparece editado e digitado por mim. É mais uma característica da inflação do eu que aparece na sociedade, onde a escola é um grande reflexo do que está acontecendo. E as frases que se criaram nessa relação são as mais absurdas. Aliás, eu vou pegar o cara que criou a frase que escola não é lugar de namorar. Eu vou pegar esse cara e vou encher ele de porrada. Como assim escola não é lugar de namorar, cara pálida? Eles vão namorar aonde? Eles vão namorar em casa, a irmã, a mãe, o pai, o cachorrinho, a cachorrinha? Escola é lugar de namorar. A escola, além do lugar da disciplina de matemática, de física, de filosofia, de sociologia, de história, é um lugar de amizade. Amizade que se fazem até entre professores e alunos. Há professores e alunos que se tornam amigos, e essas amizades começaram na escola. Há professores e alunos que até se casaram. Mas até isso demonizaram. Nós conseguimos demonizar até a relação erótica entre professores e alunos. E quando eu falo de relação erótica, eu não estou falando de relação sexual. Não que ela não esteja no radar, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma relação integral ou aparentemente integral com o outro. Mas o que a gente ouve, professor, cuidado com o aluno, eles estão te filmando. Eu não estou dizendo que quem dá essas instruções está errado. O que eu estou querendo colocar é que ponto que nós chegamos. E a relação erótica sempre é uma relação entre corpos. É uma relação corporal. É uma relação corporal. Mas, na sociedade deserotizada de hoje, essa relação corporal sempre aparece inflacionada pelo eu. Quem é o outro? O outro é o outro projetado por mim, digitado por mim e deletado por mim. Então este outro é um outro simbólico, é um outro semiótico, simbolizado por por símbolos, signos e sinais também da era digital. Então, o que fazer diante disso? Primeiro precisamos refletir sobre essa sociedade. Essa sociedade que inventou que escola não é lugar de namorar. Escola sempre foi lugar de se fazer amizade, onde a amizade está presente, onde as relações se formam, onde as pessoas amadurecem maneira de se relacionar com a sociedade nas escolas. E o namoro faz parte. Nós não podemos demonizar o namoro. Porque se nós... o que eu acho mais incrível é que por mais que nós não conseguimos... Às vezes, na maioria das vezes, e talvez na maioria, a gente não consegue, às vezes, disciplinar o aluno da maneira como nós gostaríamos. Mas a sociedade está tão deserotizada que nós conseguimos colocar na mente dos alunos que escola não é lugar de namorar. Ora, o cara não leva caderno, o cara não escreve quando o professor coloca a matéria no quadro, ele não copia, o cara passeia, vai para a sala do outro, enche o saco, grita no corredor, grita na sala. Ou seja, ele não obedece a quase nada. Mas esse mesmo cara que não obedece a quase nada diz: realmente, escola não é lugar de namorar. Ou seja, a deserotização nós conseguimos colocar na mente deles. Porque nós fizemos eles acreditarem que escola não é lugar de namorar.
Por que isso? Porque nós fazemos parte de uma sociedade deserotizada, inflacionada pelo eu. E a escola, ela é um reflexo desse tipo de deserotização. E eu já vi pessoas, inclusive, esses dias eu estava vendo uma reportagem, e as pessoas falando bem dos novos jovens. Os jovens que já não ficam na noitada. Nada, não estou dizendo que as pessoas devem ir para a noitada, devem beber. Os jovens que já não querem ficar na noitada. Os jovens que eles ficam em casa. Os jovens que são caseiros, eles são caseiros também, porque o encontro com o outro não se faz tão necessário assim. Eles estão perfeitamente satisfeitos em si mesmos, se relacionando consigo mesmos e perfeitamente satisfeitos em ser héteros neles mesmos e gays neles mesmos ou nelas mesmas. É muito engraçado na escola os grupos do clube da bolinha, do clube da Liluzinha, numa relação engraçada. Os meninos, na minha época, não era muito saudável, pelo menos a gente achava que, ficava até desconfiado. A gente não tinha muito hábito dos meninos irem no banheiro junto. A menina que é assim, né? Vamos ali, vamos no banheiro. Os meninos, hoje eles vão junto no banheiro, mas não é porque eles são gays. É porque a relação com o outro da atração aparece nublada. Então, os meninos héteros ficam ali realizando um clube do bolinha de héteros sem necessariamente colocar em prática a atração pelo outro ou pelas outras que estão ali. E as meninas idem. Então, fica ali um grupinho de héteros nelas mesmas e um grupinho de héteros neles mesmos, um tanto quanto isolados. E na nossa época isso era diferente, né? Porque sempre tinha aquela menina, inclusive, que a gente deixava a gente passar a mão nela. Tinha isso também, né? Não tô falando que isso é certo nem que é errado, mas algumas meninas deixavam a gente passar a mão nelas, outras já eram mais sérias, não deixavam, e algumas deixavam sarrar. Isso tudo fazia parte desse jogo erótico que existia entre pessoas, entre jovens. Mas isso aparentemente foi modificado. Então, héteros, homens e héteros, mulheres, têm uma relação com o outro que é nublada. Uma relação inflacionada de eu. Isso me faz pensar, tem me feito refletir. E eu acho que parece que não tem nada a ver, mas isso reflete um tipo de sociedade. Um tipo de sociedade de pessoas que, se a relação com o outro não é mais completada no corpo do outro, ou pelo corpo do outro, se a atração com o outro é nublada pela inflação do eu, é por isso que talvez seja por isso que a gente tem se tornado cada vez mais insensível até para o drama humano, né? Israel jogar bomba lá, as pessoas vão morrendo, mas e o Kiko? E eu com isso? Né? O drama humano diante de uma sociedade deserotizada é uma sociedade também que vai perdendo a empatia para com os corpos. Porque o encontro erótico não é só o encontro erótico para fins sexuais. O encontro erótico é o encontro da atração pelo corpo que está ali. A relação integral entre professores e alunos é um encontro erótico, corporal. O professor, ao falar, é o corpo dele que se manifesta ao falar. Os alunos e alunas que estão ali estão em corpos. E se essa relação corporal não for integral,
ela e for nublada pela inflação do eu, uma das coisas que nós vamos ter e estamos tendo gradativamente é a ausência e a falta de empatia. Há poucos dias eu falava sobre um homem que estava deitado na rua, no frio, e eu comentava com os alunos que eu me senti muito impotente de não poder fazer nada. Cheguei até colocar alguma coisa na internet para que alguém do poder público se manifestasse. Eu lembro de uma vez que meu pai saiu com um cobertor para cobrir um homem que estava na rua, deitado no frio. E o aluno falou assim: professor, então por que você não deitou lá com ele, ficou de conchinha lá? É um corpo que está ali, deitado. Mas e o Kiko? O outro da atração precisa reaparecer a nós. A escola tem um papel importantíssimo nisso. Mas a escola está dizendo que escola não é lugar de namorar. Escola é lugar de fazer amizade. Escola é lugar de se fazer, de se realizar vários tipos de relação. Mas o namoro não. Ou seja, a escola quer resolver uma deficiência dela penalizando a eroticidade dos estudantes. Não é porque os estudantes podem ir, os alunos podem ir para o banheiro, podem transar. Ué, a escola tem que ter inspetor, né? Inspetor, é a escola que tem que investir nisso. Aí, porque a escola não tem recurso para investir nisso, o aluno então tem que ser penalizado. Porque a escola está com medo dele ir para o banheiro transar, então a escola diz: não, a escola não é lugar de namoro. Mas por quê? Porque a gente não tem como tomar conta deles. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai sacrificar a eroticidade deles para que eles não atrapalhem a gente. Que é uma outra relação muito egoísta, né? É uma relação pedagógica, é uma relação da gestão pedagógica muito egoísta, né? Vamos falar isso? Pelo menos a gente não se complica. Não. Não. Tem coisa que a gente tem que resolver. A gente não pode sacrificar a eroticidade de uma geração por causa de problemas que a gestão escolar tem que responder, que a crítica, por isso que é importante. Professor do ensino regular, não me deixe sozinho aqui, vamos fazer a crítica. O professor precisa estar na sociedade realizando a crítica. E esse professor, sobretudo da escola pública, regular, não está nem no YouTube. Se a gente não está nem no YouTube, como é que a gente vai fazer a crítica? Os meios de comunicação não querem saber da gente. Os que estão aparecem como aqueles professores falando aquelas conversas a favor da reforma do ensino médio, aqueles professores que na realidade estão ali, mas eles são financiados por interesses. Tem muito disso também. Muita gente está ali e os que mais aparecem no YouTube são aqueles que a gente está na cara que são financiados. Canais são financiados, né? Por alguém. Esses são os que mais aparecem. Mas esse professor da escola pública que precisa se posicionar, precisa se colocar. Porque parece que não, mas nós precisamos reerotizar as pessoas, reerotizar a sociedade. A relação entre as pessoas, a relação entre os estudantes, a relação entre professores e alunos, na melhor das intenções, tem que ser uma relação erótica. Para que o outro não apareça de forma indiferente. Não apareça como produto da minha indiferença, onde eu digito o outro e eu deleto o outro a meu bel prazer. Aí depois a gente diz: não, já vi gente dizendo, os jovens de hoje estão mais centrados neles mesmos, né? Com maior autoestima. Eles não estão mais em noitadas, nos encontros. Não estão também. Porque o outro não interessa tanto assim. Porque o outro aparece
inflacionado pelo eu. Ok, galera? Vocês são do coração.